Esclarecimentos ao leitor. Desde a primeira edição de Exu, o Grande Arcano, publicada em 1993, 7 anos se passaram. Apenas um ano nos separa do terceiro milênio, e com ele, as promessas de uma vida mais digna, com mais fraternidade entre os homens. A Terra completou mais 7 voltas em torno do astro que nos dá vida, o Sol, de onde vêm as bênçãos e luzes dos espíritos que coordenam nosso sistema solar. A marcha inexorável do tempo já construiu e destruiu tantos instantes e espaços quanto possível. Tudo evolui, e a Umbanda da mesma forma. Não seria justo esperar que tudo continuasse como sempre, que vivêssemos num estado de congelamento espiritual, escondendo nossos receios atrás do sofisma popular: eu nasci assim e não vou mudar. Sinceramente, não acreditamos nisto. Temos certeza que todos mudam, e a prova é que o nosso próprio corpo se transforma com o tempo, desde a infância até a velhice e a morte. Enquanto alguns evitam as mudanças pretendendo manter uma tradição, nós queremos mudar e nos melhorar em nome desta mesma tradição. Em nome da verdade, que traz consigo a marca da evolução constante no mistério das mutações. Neste caminho da vida, tivemos a oportunidade ímpar de presenciar a revelação da doutrina do Tríplice Caminho através dos canais mediúnicos de nosso mestre espiritual, Yamunicida Arapiaga, que nos pediu que contássemos aos amigos leitores um pouco desta história, importantíssima para todo o movimento umbandista, neste pequeno adendo à terceira edição de Exu, o Grande Arcano. Sabemos que desde o princípio dos tempos, a protossíntese cósmica chama-se a Umbandã, e que esta tradição que encerra a sabedoria e o amor, expressos na atividade espiritual efetiva, é o caminho e o objetivo final da existência no universo natural. É a forma de nos ligarmos novamente com nossa essência primeva, de restabelecermos a conexão com nosso eu superior, com as potestades ancestrais e com a divindade suprema. Esta tradição de síntese já esteve vivente no planeta Terra, na primeira raça, nas épocas da Pangeia, deixando como legado todas as filosofias herméticas. A dissolução da tradição cósmica no planeta foi determinada pela própria população terráquea que, insubmissa, recusou-se a ouvir as palavras daqueles mestres que vieram nos ensinar a conquistar a paz, em comunhão com a divindade. Repelimos seus ensinamentos por estarmos envoltos pela ignorância, pelo ódio e pelo apego que nós mesmos criáramos. Centenas de milhares de anos se passaram, gravando na memória da humanidade, através da dor e do sofrimento, a prova irrefutável de nosso erro de querermos a satisfação dos desejos, baseados no apego ao inconsciente coletivo. Mas, felizmente, nos cansamos do sofrimento, e nos últimos milênios começamos a dar sinais de que pretendemos mudar e buscar o alívio no bálsamo das verdades eternas. Abrimos espaço para que o astral superior pudesse enviar seus emissários na expectativa de reimplantar a tradição cósmica no solo de nosso pequeno planeta. Em meio às guerras pelo domínio temporal, nos meandros da corrupção dos sentidos e da forma, sob as influências da cobiça, da vaidade e da luxúria, vieram grandes patriarcas para libertar o homem da ilusão e da dor. Recebemos expoentes como Lao Tse, Siddhartha Gautama, o Buda, Mahavira, Confúcio, Pitágoras, Moisés e o grande mestre Senhor Jesus. Todos deixaram seus ensinamentos e seus exemplos para serem seguidos por todos, e confiaram a seus discípulos mais expressivos a incumbência de zelar pela manutenção de seus fundamentos, guardando nos templos as verdades que ainda não poderiam ser reveladas às massas pouco amadurecidas para as leis maiores do espírito. Estes foram importantes passos para a coletividade terrena, que ia lentamente se preparando para abrir seus olhos para as realidades intangíveis do mundo astral. Próximos da chegada do terceiro milênio, testemunhamos um aumento considerável do número de pessoas que têm buscado uma espiritualização maior.
os questionamentos existenciais têm se voltado para a consideração de uma vida após a morte do corpo físico, e as leis que regem o destino e as reencarnações já são estudadas por um contingente inestimável da população mundial. De acordo com este contexto, há aproximadamente um século, quis o astral superior lançar sobre o solo brasileiro as sementes de um sistema para a restauração da síntese cósmica, denominando-o Movimento Umbandista. Seu objetivo era e é reimplantar a tradição primordial, capaz de ser seguida por todos os povos, adaptada às necessidades locais. Por este motivo, o início do movimento umbandista não foi marcado pela presença de um patriarca encarnado, como os acima citados. Seu destino era alcançar todos os povos, além das barreiras geográficas, filosóficas e religiosas, embora devesse ater-se aos fatores regionais nos primeiros momentos. Chegado o tempo oportuno, as confrarias do astral superior decidiram manifestar as bases doutrinárias que regulam o movimento umbandista, até então agindo sobre o mesmo apenas em caráter subliminar. Aquilo que se escondia sob o manto das apresentações das entidades nas formas de pais velhos, caboclos e crianças foi revelado pela doutrina do Tríplice Caminho, postulada por Iamunicida Arapiaga em seus Fundamentos Herméticos de Umbanda em 1996, segundo as ordens da Confraria Cósmica de Umbanda. Esta doutrina do Tríplice Caminho não se prende nem se origina de nenhum sistema filo-religioso existente nos dias de hoje, e expressa a forma de se alcançar novamente a tradição de síntese, integrando o homem consigo mesmo e com o universo. Baseia-se no caráter tríplice da manifestação de todas as verdades espirituais no universo astral, desde a menor das partículas energéticas até a criação e o fim de todo o reino natural, com apenas uma realidade eterna e imaterial, o espírito. Sua função precípua é facilitar a cura do indivíduo e, por consequência, do mundo. Difundir conceitos que conduzam à paz, ao bem-estar e à ausência de sofrimento. Para que o leitor tenha uma pequena noção do que seja este tríplice caminho, traçaremos agora suas linhas gerais e recomendamos as obras mais recentes de Mestre Arapiaga para aqueles que desejarem se aprofundar nos conceitos expostos. Da mesma maneira, convidamos o leitor a reavaliar as obras anteriores de Mestre Arapiaga, de Mestre Apacane e os textos sagrados de todas as tradições, e ali encontrar implícitos os fundamentos aqui revelados. Na criação do universo astral, ocorreram 3 fenômenos básicos: luz, som e movimento. Estas foram as marcas que os 7 espíritos divinos imprimiram sobre a matéria caótica para dar origem a tudo o que conhecemos, como galáxias, estrelas, átomos e todas as formas de manifestação da energia. Pela combinação destas características, podemos expressar como cor, som e forma todas as variantes vibratórias se consubstanciaram e se diferenciaram nas 7 vibrações espirituais. Estes princípios básicos que deram suporte para a manifestação do espírito na matéria se desdobraram para criar níveis de manifestação hierárquicos, desde a energia mais sutil até as energias mais densas e concretas, diretamente proporcionais aos graus evolutivos dos espíritos do universo. Assim, há seres que habitam planetas que não possuem uma matéria densa e concreta como aqui a Terra, mas como nós, também obedecem a estes princípios tríplices de manifestação. No caso do ser humano, nossa personalidade também é dividida em 3 termos, que são o organismo mental, sede dos pensamentos, o organismo astral, sede dos sentimentos, e o organismo etéreo-físico, sede da ação. Tal qual um pequeno universo ou microcosmo, o organismo mental corresponde à luz, o organismo astral ao som e o organismo físico à forma.
Tendo como base estas relações recíprocas ou correspondências bionívocas, a doutrina do Tríplice Caminho estabelece 3 meios, ou caminhos, para purificar nossos organismos intoxicados e poluídos por nossos pensamentos, sentimentos e ações impuras. Com isto, atingiremos as 3 virtudes supremas do espírito, quais sejam a sabedoria, o amor e a atividade efetiva. Por consequência, estaremos novamente conectados com nossos genitores divinos, livres dos apegos e dos sofrimentos, em comunhão com os planos de Aruanda. Há 3 supremas doutrinas que proporcionam os caminhos para atingir as virtudes supremas, denominadas doutrina tântrica, mântrica e yântrica, que se correspondem em ordem às tríades já mencionadas. Estes vocábulos são de origem cósmica e não se restringem apenas aos conceitos atualmente difundidos e conhecidos. Sua explicação pela coroa do Verbo corrobora as relações aqui expostas. Devemos constatar que, de maneira insuspeitada, os mentores da confraria cósmica de Umbanda já vêm ensinando as primeiras etapas destas 3 doutrinas através das 3 formas de apresentação de pais velhos, crianças e caboclos, respectivamente, mestres tântricos, mestres mântricos e mestres iântricos. Seus exemplos arquetipais de humildade, pureza e simplicidade representam os primeiros passos a serem conquistados por aqueles que desejam trilhar estes caminhos. São as primeiras lições que estes mestres podem ensinar a todos, deixando as mais avançadas para o interior dos templos que seguem seus ensinamentos e doutrina. Após estas linhas introdutórias, queremos dizer que há toda uma doutrina por trás de cada um destes conceitos firmados, e que desejamos aqui apenas fazer um esboço do que o leitor encontrará nas obras recentes de Mestre Arapiaga. Sabemos que, à primeira vista, podem parecer difíceis estes fundamentos, mas podemos lhes assegurar que não são difíceis, são profundos. Aqui, devemos ressaltar que Mestre Arapiaga recebeu a incumbência de difundir novamente a doutrina do Tríplice Caminho, por estar ligado à mesma há vários milênios. Em verdade, Arapiaga é o nome que nosso mestre espiritual traz através dos tempos, desde a época da raça vermelha, onde aprendeu as verdades cósmicas e levou-as a vários povos, realizando o que lhe era permitido em cada encarnação, em benefício dos que desejavam alívio para as dores e buscavam a iluminação. Yamunicidia significa pela coroa da palavra, e Ija, mestre espiritual, Muni, santo, iluminado, e Siddha, o que realiza. Hierarquicamente, podemos traduzir essa expressão como o mestre que realiza ou que conduz a iluminação. Este título adquiriu em suas inúmeras encarnações na Mongólia e nas regiões do Himalaia, onde atuou como mestre e sacerdote voltado aos aspectos da cura e da autocura. No seu andar encarnatório, compartilhou a vivência com povos de todas as raças e de todas as regiões do planeta, e nas últimas vidas volta ao Brasil, que havia conhecido como o Baratizil dos Vermelhos, para fazer reviver os mistérios da tradição de síntese no seio da coletividade umbandista. Por estes motivos, ainda que respeitando e honrando as lições de seu mestre encarnado, Mata e Silva, ampliou seus fundamentos e expôs as bases de uma doutrina de caráter universal, direcionada à paz mundial. Defende, por isso, a unidade racial e religiosa. Promove e ensina tolerância a todos os cultos e credos, pois crê no princípio comum que anima a todos. Dentro do movimento umbandista do Brasil, acredita que existam várias escolas ou segmentos que atendem às necessidades de grupos específicos, mas que formam um todo que denominamos simplesmente Umbanda. Desta forma, cultiva a fraternidade e a amizade com todos os segmentos da Umbanda na atualidade, rompendo definitivamente as distinções de correntes esotéricas ou populares e outros termos anacrônicos.
Como um observador atemporal, vê com clareza a humanidade como uma família una, transcendendo os limites geográficos do nacionalismo exclusivista. Com seriedade, lucidez e tranquilidade, vem lutando com denodo para derrubar todas as barreiras nascidas da ignorância e da abominável intransigência que separam homens, raças, nações, continentes, filosofias, ciências, artes e religiões. Como um mestre das ciências ocultas tântrica, mântrica e yântrica, Mestre Arapiaga propaga a síntese apregoada pelo A-Umbandã como forma de respeito a tudo e a todos. Finalizamos lembrando que todos os conceitos expostos neste Exu, o Grande Arcano, continuam verdadeiros e válidos, desde que adaptados para a realidade atual. O tempo passa, trazendo sempre mais evolução. Mas não podemos considerar uma etapa menos importante apenas porque já passamos por ela. Nossa história se forma por tudo que trazemos do nosso passado. Somos, na verdade, um contínuo, submetido à lei de causa e efeito. Se o astral superior assim quiser, muitas edições virão deste livro, desde que ainda seja útil aos leitores. Sabemos que, para alguns, os conceitos desta singular obra representam o presente, e para muitos, o futuro. E todos são dignos do mais alto respeito e simpatia por serem trabalhadores honestos em busca do bem e da concórdia. Ao revelar a doutrina do Tríplice Caminho, Mestre Arapiaga apresentou os fundamentos cósmicos da Umbanda, seu caráter universal, e por isso aplicável em qualquer parte do planeta. De certa forma, desvinculada de alguns aspectos regionais descritos por Mata e Silva. No futuro, teremos templos em todos os lugares, com adaptações regionais para atender à necessidade dos consulentes. Nossa Umbanda de todos nós não é mais apenas de todos nós brasileiros, mas de todos nós humanos. Salve a confraria cósmica do A-Umbandã. Salve os mestres do Tríplice Caminho. Salve Yamunicida Arapiaga. Araúbatã, discípulo de Yamunicida Arapiaga.